Olá, no ar o Rio Grande que dá certo. No programa de hoje, vamos falar sobre o município que é o maior produtor de uvas moscatel de todo o país. Uma das cidades que mais investe em turismo, com força no turismo religioso. Polo de moda para todo o estado, com os shoppings de atacado. Recebemos hoje o prefeito de Farroupilha, Clayton Gonçalves. Seja bem-vindo, obrigado pela presença no nosso Rio Grande que dá certo, prefeito. Obrigado, Osíris, amigos da Bandeirantes. Nós estamos muito felizes de estar aqui repartindo com o Rio Grande do Sul essa experiência de estar prefeito de uma cidade que recebe por ano 5,5 milhões de visitantes, que vêm a Farroupilha por conta da fé em Caravaggio, mas também por conta dos nossos centros de pronta entrega, que no inverno é malha, que no verão é moda, que estão por todo o Brasil e em Farroupilha, onde são comercializados. Estamos no segundo mandato, mas muito felizes de estar numa cidade com essa grandeza. E vamos avançar sobre isso. Participa dessa entrevista também o nosso gerente de jornalismo do Grupo Bandeirantes, Guilherme Bauer. Seja bem-vindo, Guilherme, mais uma vez. Obrigado, Osíris. Seguiremos juntos. Seguiremos juntos. Prefeito, qual é o segredo de Farroupilha ser parte desse Rio Grande que dá certo? O senhor tem uma gestão multipremiada pelo Tribunal de Contas, mas tem polos econômicos bem distintos aí, de turismo que cresce, da uva vitivinícola na questão do moscatel e tem uma cultura muito rica ali. Qual é a principal vertente para fazer isso tudo de forma unida dar certo? Na verdade, Osíris e Guilherme e amigos da Bandeirantes, nós estamos trabalhando desde o início do primeiro mandato, e esse é o segundo mandato, no sentido de organizar a gestão pública de Farroupilha. Nós temos necessariamente que sair da gestão de varejo, onde você faz a política de varejo. O que é a política de varejo? O Rio Grande do Sul tem feito isso há muitos anos e é hora de se mudar isso. É a política pela política, ou seja, você reúne o recurso público e divide ele entre associações e entre amigos e faz com que o teu projeto político se mantenha por isso. Nós precisamos transformar as nossas cidades e o nosso estado num grupo de situações de política estruturante, onde todo o recurso público, e não há mistério, porque nós vivemos da arrecadação do IPTU, do ITBI, do ISSQN, recebemos o FPM do governo federal e retorno do ICMS por parte do Rio Grande do Sul e outros tributos pequenos, como da taxa do lixo, da taxa da iluminação pública, e transformar isso em estrutura para a cidade, em crescimento para a cidade. Nós não podemos criar nichos, de propagação política através do auxílio de uma pequena entidade ou de uma sociedade, que são bem-vindos, mas pelo trabalho, pela produção e não pela condição política. E isso muda a nossa história. O Rio Grande do Sul deveria estar investindo hoje em ações de tecnologia, não investindo na indústria de baixo valor agregado ou na indústria que já está bem estabelecida, como o agronegócio, que tem o expertise próprio de quem lá produz e quem trabalha, mas trabalhando a questão da tecnologia, do desenvolvimento, diminuindo o número de cargos de confiança, reduzindo a máquina pública e avançando sobremodo naquilo que nós entendemos que seriam, na verdade, as facilidades de produção. Você não pode, em um estado, aumentar o ICMS sem saber que, com isso, vai correr boa parte das empresas para o estado vizinho. E vai diminuir isso, o impacto de produção. Você não pode avançar num estado que você perde diariamente as commodities porque você não tem desenvolvimento tecnológico. O que fizemos em Farroupilha? Nós aproximamos a cadeia de produção da cadeia produtiva, ou seja, o grupo que produz, o grupo que empresaria isso, do grupo que consome isso. Através da ampliação do governo e não da ampliação de pessoas do governo. Se criou lá a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, se criou lá a Secretaria de Turismo e Cultura, e com esse novo impacto você divide o grupo de trabalho, mas maximiza a andança pública. Está mudando a matriz econômica de Farroupilha? Nós vivemos muitos anos, somos oriundos do agronegócio, que é 11% da nossa economia, passamos por uma transformação toda aí na metal mecânica, mas antes experimentamos um avanço grande no calçado e na malha, e hoje nós fazemos ainda calçado e malha com outra vocação, a vocação conceito. Então, criamos moda e isso faz com que se tenha um novo olhar sobre a cidade. Um valor agregado maior. Maior. E estamos trabalhando, para que se tenha uma ideia, uma empresa de calçados em Farroupilha, que tinha lá 5.000 funcionários, foi embora para o Nordeste, tem hoje no Nordeste 25.000 funcionários e em Farroupilha tem 2.000 funcionários.
O salário agregado somado dos 2 mil é maior do que dos 25 mil no Nordeste, com um impacto menor na educação, na saúde, na infraestrutura, na água, no esgoto, enfim, na cidade. Derramando, né, na cidade essa condição de um lucro, né, da produção, de um lucro do trabalho de valor agregado mais acentuado. E essa mudança na nossa vocação conduz para os polos de desenvolvimento tecnológico. Parcerias, estamos firmando mais recentemente com a TecnoUX, TecnoPUC, Tecnocinos, com o Trino Polo de Caxias do Sul, com uma universidade do centro do país, com mais algumas universidades aqui do Rio Grande do Sul, que ainda estrategicamente não podemos declinar, para se ter lá um polo de desenvolvimento tecnológico associado à academia. Não há tecnologia sem academia e não há academia sem ter o local do desenvolvimento da tecnologia. Universidade e indústria, no Exatamente caso. isso. Agora, prefeito, a gente até falava fora do ar, quando a gente fala de Farroupilha, a gente fala da Serra, que é um dos principais polos industriais do Rio Grande do Sul, junto com a região metropolitana. E a gente pode falar de outras cidades ali, e até existe uma certa rivalidade, que às vezes é só uma brincadeira e às vezes é uma rivalidade de fato, mas Farroupilha tem uma característica muito fundamental que talvez tenha até ajudado a cidade a superar esse momento mais difícil que a economia já passou, esse momento mais difícil que está passando. A diversidade da cidade. O senhor já falou um pouco sobre isso, queria que o senhor detalhasse mais isso para o nosso telespectador. Ou seja, não são todos os ovos no mesmo cesto, é mais ou menos isso. É exatamente isso. Nós não podemos colocar todas as nossas forças produtivas na cadeia metal-mecânica, que é muito forte. Nem tampouco no agronegócio, que é bastante importante, nem na cadeia de transformação do plástico. Farroupilha hoje é o maior polo de transformação plástica do Rio Grande do Sul, ou da reciclagem plástica no Rio Grande do Sul, mas é também a maior produtora de uvas moscato do Brasil. Né? Temos hoje moscatéis premiados na França, na Espanha, no Rio Grande do Sul, uma bebida diferente, especial, que nós temos lá em Farroupilha. Isso tudo são vocações que a cidade tinha até então, mas que não havia exposto isso, não havia comprado por parte da população a ideia de Farroupilha. E hoje nós estamos trabalhando essa ideia da vocação de distribuição dessas informações e dessa produção toda que nós temos. Essa variação, essa multiplicidade permite que nós tenhamos uma condição de avanço para o futuro, e foi a cidade serrana que sofreu o menor impacto de crise, nesta crise que começa lá em 2012, e que nós temos segurança em dizer, pelas visitas que temos recebido diariamente no nosso gabinete, essas visitas indicam o final desta crise a partir da metade do ano de 2017, quando devemos ter de novo investimento, porque criamos lá alguns equipamentos que são especiais. Por exemplo, estamos recebendo 21 cidades do Rio Grande do Sul para entenderem o nosso alvará de 48 horas. Nós somos o alvará mais rápido do Brasil em 95% das situações, desde que tenha médio ou baixo impacto de vizinhança e impacto ambiental. Por que essa rapidez? Porque aproximamos todas as telas onde o empresário não circula, o que circula é o processo. Que é eletrônico tudo? Eletrônico. E um acréscimo importante que tem que se colocar aqui, nós contamos hoje com uma equipe de trabalho bastante enxuta, 25% menos do que o prefeito anterior ao nosso mandato, do primeiro mandato, e que essa equipe laborosa, vocacionada e dedicada trabalha lá, eventualmente pela condição de ser cargo de confiança, aos finais de semana, sábado, domingo, feriados, para agilizar esse processo. Então, se você não tem a amplitude da máquina, e essa é a pregação para o Rio Grande que dá certo tem que ser um Rio Grande que enxuga a máquina, que produz mais, você tem que produzir mais com a máquina que você tem, ou mais enxuta, e isso faz com que nós tenhamos essa agilidade. Então, hoje, 21 cidades do Rio Grande do Sul, patrocinados pelo SEBRAE, que é nosso parceiro desde o início dos nossos trabalhos, e agora também pela FAMURS, estão lá entendendo como se faz este alvará tão rapidamente para botar mais gente a produzir. E nós vamos ainda, de economia interna, mas vamos avançar isso para 12 horas. Né? Estamos trabalhando o player para que a gente possa alcançar em 12 horas. Precisamos botar mais gente a produzir nesse Rio Grande, porque o Rio Grande saia dessa crise. É verdade. Tratar bem a iniciativa privada é receita de sucesso? Eu tive muita dificuldade no início, porque vim do consultório, né? E consultório... O senhor é médico? Sou médico, ginecologista, aí tem mais de 9.500 crianças
que tem um pouquinho da minha participação no nascimento e isso, uma história aí de quase 30 anos dedicado à medicina, e que nesse momento eu encontrei, no primeiro momento eu encontrei a dificuldade de entender o empresário. O empresário, Freud diria que é o mais carente de todos os seres humanos, porque ele depende sempre de um afago muito grande, de uma palavra de incentivo, de um tapinha nas costas. E eu, quando cheguei à prefeitura, eu entendia que isso era tácito do empresário, que o empresário fazia isso, né? Que você, como poder público, não precisava fazer esse afago. E nós fomos aprendendo e hoje a gente faz essa relação de boa vizinhança com o empresariado, que é quem todos os dias levanta pela manhã e coloca o seu patrimônio em risco, né? Num Brasil que, infelizmente, através dos tributos, né, e retira boa parte da gordura do empresariado através dos impostos, né, e que faz com que esse empresário coloque em risco o patrimônio da sua família, o futuro da sua família, enfim, a saúde financeira e a saúde da própria nutrição e do próprio se vestir dos seus colaboradores, né? E que garante, através da produção e do trabalho, a presença desses colaboradores. Então, tu tens razão, Guilherme, o empresário é o elo mais importante, o prefeito é o organizador disso, mas o empresário é quem garante essa mudança no status emprego, produtivo. renda, desenvolvimento. Exatamente. A gente está conversando com o prefeito de Farroupilha. Farroupilha é parte do nosso Rio Grande, quer dar certo. Nós vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes. Fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, conversando hoje com o prefeito de Farroupilha, Clayton Gonçalves. Farroupilha, prefeito, também ficou muito conhecida pela FENAQUIL e que está mudando também a sua estrutura de gerenciamento e de produto, não é? Osíris, Guilherme, amigos do Rio Grande que dá certo, nós precisamos renovar as nossas ações e repaginar aquilo que deu certo, né? Não podemos repaginar aquilo que não deu certo. A FENAQUIL deu muito certo durante muito tempo. Uma fruta exótica, né? E que hoje já não tem mais o apelo produtivo que se tinha no início, lá na primeira festa, né? Nós mudamos e Farroupilha hoje produz 11% da sua economia é do agronegócio, produz muita coisa, principalmente na área de fruticultura, mas não é o Kiwi que está carreando isso. Então a nossa ideia é ter, a partir do ano que vem, de 2018, uma festa prospecto, né? Uma festa portfólio, onde nós possamos colocar as grandezas da produção municipal em exposição, não com a vocação da venda, mas com a vocação de mostrar para o Brasil aquilo que tem raiz em Farroupilha, né? E os seus parceiros. Se nós tivermos lá uma fábrica determinada qualquer pelo nosso programa de incentivo, e hoje temos um excelente programa de incentivo, com declínio de 50%, do retorno do ICMS, ou seja, de todo o bolo arrecadado com ICMS, 25% é distribuído entre os municípios, desses 25% nós temos uma fatia decrescente depois que subiu, ele está decrescendo, mas desta fatia decrescente nós já conseguimos fazer algumas realizações em parceria com as empresas por se declinar 50%. Alguém disse que isso seria para o Tribunal de Contas entendido como renúncia de receita. Você não pode renunciar à receita daquilo que você não recebe. Você não renuncia o que não tem. Então, se você renunciar a 50% do que você não tem, os 50% que você recebe, você tem. É mais do que zero. E esse é o projeto. Então, você avança sempre pela inovação. Tem lá uma empresa por se instalar que vai trabalhar com equipamento de empilhadeiras diferente que usa joystick e não alavancas. Processo patenteado. Isso é inovação. Isso nos interessa. Então, essa mudança da nossa planta faz com que a gente procure um novo evento de distribuição dessa informação, através de uma grande feira, né? E que deve estar lá o ano que vem, inclusive ainda não temos um nome, mas que deve ter continuidade da FENAQUIV que estamos neste ano produzindo, em 2017, a última edição. Então vai ser uma grande FENAQUIV de matar saudade, de se abraçar os amigos, de se encontrar os amigos, de se vislumbrar a porta do novo evento,
né? Ele já vai ter uma pincelada do que será o novo evento. A vitrine vai ser diferente. Exatamente. E um evento importante para o Rio Grande estar lá presente, para o Rio Grande ir lá abraçar, para o Rio Grande ir lá buscar ideias, fazer negócios, né, dentro desse evento. O senhor atrai novas empresas com pacote de incentivo. Com pacote de incentivos. Que é alicerçado basicamente no imposto? No ICMS e algumas outras vantagens, né, que nós podemos oferecer. Terreno, tem área na região? Não, nós aprendemos a duras penas e nós, felizmente, quando chegamos lá não tínhamos mais área de terra para distribuir, mas aprendemos que a área de terra distribuída gratuitamente às empresas não serve como garantia bancária para se buscar o empréstimo e o fomento necessário para iniciar um novo negócio. Então você não pode fazer isso. O que nós estamos buscando para adiante é áreas de terra que nós possamos fazer leilões públicos e no pacote do leilão colocar a prestação junto com o investimento de construção do empreendimento. Casar as coisas. Casar as coisas. Só que nós levamos aí 4 anos para poder organizar a casa, acertar a casa e agora estamos nos preparando para entrar nesse novo modelo. A gente está falando de fruticultura, falando especialmente do kiwi, né, da festa que está por vir. A região, o senhor já falou isso no primeiro bloco, também é pródiga na produção de uva moscatel. Moscato. Né? E moscato, que dá origem ao espumante moscatel, enfim, tão apreciado. Não quero aqui incorrer em erro, porque gosto cada um tem o seu, mas acho que principalmente as mulheres, o público feminino gosta demais, mas homens também, eu gosto também. Isso já se traduz em turismo para a região também, visitar os parreirais lá na região, que é algo que muita gente gosta de fazer e outras regiões já têm isso consolidado. O pessoal só fala na região dos vinhedos ali Não, mas Bento, é muito maior, né? É maior. É muito maior, né? Na verdade, hoje, quando você falar de moscatel, no Brasil, você tem que falar de Farroupilha. Por quê? Boa parte dos moscatéis de outras cidades da região, enfim, elas têm uvas de Farroupilha, produzidas em Farroupilha. Farroupilha hoje tem indicação de procedência, é o 5º destino com indicação de procedência no Brasil, cuja atriz principal é a uva moscato, que são lá uma dezena de uvas, né, nós poderíamos aqui falar do Diallo, Hortência, Embrapa, enfim, tem várias modalidades. Malvasia, que é uma que eu aprecio muito e que dá uma cor especial ao moscatel. Estas uvas, elas estão permeando os nossos moscatéis, né? Se você falar de Bru, DMC, que é outra bebida mais seca, né, podemos falar de outras cidades. Se você falar de moscatel, você vai falar de Farroupilha. Se você falar de champanhe, só fala de Garibaldi, porque Garibaldi, em função da Chandon, né, mantém esta marca, até que se extinga a Chandon lá. E moscatel você vai falar ad eterno, porque é uma uva que se produz e que faz com que nós tenhamos bebidas apreciadas em todo o mundo. Muito premiadas. Se serve para o vinho e para o espumante, né? Para o vinho e para o espumante. Muito premiadas na França e na Espanha. Né? E é uma bebida, como tu disseste, para a mulher. Nós temos ideia de ainda buscar um moscatel com um grau alcoólico menor, para que se possa usar mais, e é uma bebida de festa, de brinde, de alegria, de formatura, de carnaval, enfim, é uma bebida para ser usada como uma bebida especial para momentos de alegria, não é uma bebida para ser usada em velório. É para se usar em alegria, em casamento, enfim. Agora, prefeito, essa produção de uva toda fica na região ou sai do estado? Essa produção de uvas fica na região. Ali ela é beneficiada nos vinhos. Se transforma em vinho, se transforma em moscatel, se transforma, na verdade, em produtos comercializados na região. Mas em outras cidades, não só em Farroupilha, que tem essa indicação de procedência. Nós temos uma bebida numa cidade próxima, em Alto Feliz, que é uma bebida super premiada na Itália, na França e na Espanha, cujas uvas saem de Farroupilha no naipe moscatel. Nós estamos com uma excelência, o moscatel hoje, com uma coloração rósea, né? Ele ficou mais feminino ainda, né? E se alcançarmos a condição de termos um moscatel, e aí tem toda uma questão de legalidade, né? Porque o moscatel é a bebida com essa graduação alcoólica. Se nós dividirmos lá para de 7, passarmos para 3, 3,5 ou 4, ela passa a ser outra bebida. Mas estamos tentando conduzir para que se tenha ainda a nominação moscatel com essa graduação menor. É um produto para os próximos anos. E para que ela possa ser consumida de forma mais ampla ainda do que tem sido, porque a mulher tem uma sensibilidade maior ao álcool. Então a ideia é de se trabalhar esse produto adiante.
Mas hoje estamos muito felizes com o que tem acontecido. Já foi premiado, está muito bem, está muito bom trabalhar com esse produto. O que representa na economia do município essa produção? Então, ela está em geração de emprego também? Em geração de emprego, ela está dentro desse contexto aí de 11%, né? Mas ela tem uma característica importante. Nós podemos botar aí nessa produção de todas as frutas. Aí eu falo de caqui, falo de ameixa, falo de pêssego, frutas de caroço, né? E uvas de um modo geral, não só... Bem diversificado. Bem diversificado. Poderíamos falar lá das Bordeaux, das uvas tintas, né, que são viníferas também, Cabernet, Merlot, etc. Isso representa hoje um trabalho direto de cerca de 10 mil pessoas no município. 10 mil pessoas que é o conjunto das famílias, né, isso do nosso interior. Isso é 2 safras por ano? Deve dar ou dar uma safra? Não, uma safra por ano, mas de frutas diversas, ou seja, ocupa mais tempo. Sim. E pequenas propriedades. Pequenas propriedades. Que é a característica da região. Ainda dentro desse contexto, a gente até falava no intervalo aqui, número de visitantes esperados para ir voltando, saindo da uva e voltando para o kiwi, né? Algo em torno de 200 mil que se projeta? Entre 200 e 250 mil para o próximo evento agora, em julho e agosto. O prefeito falava fora do ar brincando que é pouco ainda. Ainda é pouco. Dá para crescer mais. Nós precisamos crescer mais, né? Precisamos ter um evento ainda mais robusto, né? Porque quem recebe 5 milhões e meio de visitantes por ano, né? Sendo o primeiro destino depois de Porto Alegre, tem que ter uma festa também mais robusta nesse sentido, né? Que se busque lá dentro dessa festa o que se busca no restante do ano, que se busque moda, que se busque a malha, que se busque o calçado, que se busque o moscatel, a nossa produção metal mecânica. Nós temos empresas que produzem hoje na região, temos uma unidade de uma empresa que produz hoje para os sheiks árabes com metais do tipo preciosos, ouro, Swarovski, prata, enfim, metais. Os cristais, que vão ser exportados lá para o Oriente Médio. Então, ela tem algumas coisas muito especiais. Essa tem um alto valor agregado. Altíssimo valor agregado e que nos interessaria ter uma festa que mostrasse tudo isso para o Rio Grande conhecer realmente uma produção efetiva e qualificada. Para quem eventualmente ainda não conhece Farroupilha ou Farroupilha e região, convite para o nosso telespectador. A gente já falou bastante sobre a cidade, mas assim, tentar sintetizar, porque são várias atrações, né? E, claro, a gente está falando da festa do kiwi, mas tem inúmeras alternativas lá para lazer, diversão, gastronomia. Na verdade, nós estamos assim, o primeiro trabalho de casa é qualificar do ponto de vista social a cidade. Não adianta você ter uma cidade pronta para receber visitas e ter uma série de problemas. E nós temos, né? Nós temos lá alguns equipamentos de moradia insuficientes, nós temos ainda uma relação com a nossa água através da Corsã que não é adequada, nós precisamos melhorar isso. Nós temos algumas necessidades grandes na cidade e importantes que estamos trabalhando. Para vocês terem ideia, nós fizemos de janeiro até agora 12,7 mil atendimentos sociais nos nossos CRAS e no nosso CREAS, né? O que mostra a busca, né, dessa Isso questão atendimento social. de saúde, né? Atendimento de saúde e assistência social. Nós estamos também trabalhando temas de infraestrutura. A cidade resgata. Nós temos 1.200 quilômetros de estrada sem pavimentação no nosso interior com essa produção rica. Nós estamos trabalhando esse tema, conduzindo aí... Isso dificulta isso com a safra, né? Exatamente, uma usina de asfalto para a cidade, que está hoje encaminhada em Brasília, mas que ainda não está efetivada. Nós estamos trabalhando temas da saúde, melhorando a rede de saúde. Nós fomos a cidade brasileira que mais construiu unidades de saúde em 4 anos per capita do Brasil. Nós construímos 6 unidades, a menor delas com 700 metros de área útil, né? Gigantes. E agora estamos botando isso em andamento através de um novo software de saúde, de gestão integrada, que integre com o hospital. Nós temos auxiliado, a cidade, o Hospital São Carlos, que é o único da cidade, com um valor precioso, são 12 milhões de reais por ano, mais o cumprimento de uma assessoria que está dando orientação a esse novo modelo de gestão hospitalar e, recentemente, mais R$1 milhão, né, e por conta de recursos que nós estamos alcançando como extras para o hospital sair dessa crise, já que não há o aplauso efetivo do governo federal nem do governo do estado pela crise que está instalada. Então, estamos trabalhando nesse tema. Tudo isso para dizer que, enquanto fazíamos isso, nós arrumávamos o nosso Salto Ventoso, que foi palco de filmes, né? Nós arrumávamos o nosso
o nosso Parque da Imigração Italiana, o nosso Parque dos Pinheiros, que é precioso. Tivemos lá a Feira do Livro, tivemos agora uma maratona cultural aplaudidíssima com um pessoal local produzindo arte e cultura. E apreciado, porque o lugar é maravilhoso. Sim. E estaremos adiante também trabalhando o tema do Balneário Santa Rita, que também é precioso. Arrumando a cidade. Falta ainda leitos de hotel. Sim. Nós temos lá 5 hotéis na cidade, mas está chegando agora até o final deste ano o primeiro hotel do interior do estado da rede Holiday Inn, né, que é uma rede internacional. Devemos ter um hotel Ibis também até o final do ano. Mas tem mais gente lá buscando esse equipamento. Nós precisamos instalar equipamentos hoteleiros para poder receber mais definidamente esse público de 5,5 milhões de pessoas. Prefeito Clédio Gonçalves, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Bom, há algumas coisas, e eu iniciei a fala, né, transferindo o meu sentimento em relação a isso, e ontem participava de um painel da FAMURS em Guaporé sobre esse assunto, né, numa Agenda 2030 para ações, né, dos políticos do Rio Grande do Sul em relação ao nosso estado do Rio Grande do Sul. E nós achamos que ele vem sendo depreciado há muitos anos. E não é ação de um ou de 2 ou de 3 governos, mas de muitos governos, né? Essa depreciação, ela acontece desde o momento em que nós nos tornamos politicamente suficientes, mas esquecemos a raiz de todo o grande desenvolvimento, isso para qualquer lugar do mundo, que é a educação. Nós éramos expoentes da educação até poucos anos e hoje nós estamos abaixo da realidade nacional. Isso me entristece muito e eu falo isso com segurança porque eu tenho uma escola em Farroupilha que é a primeira escola do Rio Grande do Sul nas séries iniciais do nosso IDEB. Nós estamos muito bem qualificados nessa questão de uma escola de Farroupilha e outras também que estão próximas. Além da educação, há de se fazer um grande exame de consciência do nosso Estado. Nós precisamos diminuir efetivamente os nossos equipamentos, os nossos apêndices de consumo público, né? E quando eu falo disso, eu falo de entidades, eu falo de ações, eu falo de cargos de confiança. Nós precisamos enxugar isso. Precisamos amar as nossas commodities, nós não podemos mandar para a China a nossa soja e comprar os subprodutos da China, né? A China que está buscando no Rio Grande do Sul cada vez mais proteína, porque tem 1/3 da população mundial e precisa disso, nós precisamos transformar isso em dinheiro antes de vendermos. E uma coisa fundamental e que ninguém fala, mas que nós experimentamos em Farroupilha e melhorou muito a nossa cidade, é a questão da fiscalização da nossa produção. Nós não podemos mais ter os vazamentos em todas as cidades, em todas as cadeias produtivas, um vazamento continuado e constante daquilo que nós produzimos. Nós temos que melhorar a nossa arrecadação. E eu não estou pregando aqui aumento de impostos. Eu estou aqui pregando o pagamento efetivo dos impostos, né? Se é pertinente ao João, que seja ao Pedro, ao Antônio e ao Paulo, a todos. Todos nós participamos dessa cadeia de recursos que o Rio Grande precisa. E isso é gestão, né? Precisamos ter uma gestão efetiva que faça seguramente, lance seguramente esse olhar sobre a questão dos vazamentos diários desse estado. Prefeito, obrigado pela presença do nosso Rio Grande que dá certo. Leve nosso abraço à Farroupilha que está nos assistindo também. Muito obrigado. Uma satisfação estar aqui contigo, Guilherme, contigo, Osíris, e com os amigos da Bandeirantes. Guilherme, obrigado pela presença. Prazer foi meu. Prazer é todo o nosso Rio Grande que dá certo. Vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até uma próxima oportunidade.